Olá, boa tarde. Eu sou Gabriela e aqui eu falo de astrologia e de sistêmica. O nosso papo de sexta-feira, como sempre, às vezes num horário, às vezes em outro. Acompanhe o feed, que sempre tem conteúdo aqui, dicas astrológicas, dicas sistêmicas. E na sexta-feira, essa live que tem a possibilidade de você entrar aqui, conversar, pedir uma dica ao vivo, falar alguma coisa, contar alguma coisa que a gente esteja conversando. Esta semana eu fiz uma caixinha de perguntas, né, com referência à nossa primavera, que a natureza está nesse ciclo de florir, de ir para fora, de renascer. E nós estamos na temporada de Sol e Lua em Libra, já começamos a lunação de Libra, tivemos a Lua Nova em Libra. Então, a caixinha de pergunta foi: o que falta aí para você agora, hoje, nesse instante? O que falta para você florir, né? O que te impede de florir? E as pessoas respondem, né? Ai, tenho muitos compromissos, gostaria de fazer outras coisas, tenho como lidar, né, com nossas obrigações diárias, com a rotina e ainda assim florir, né, dentro do nosso potencial. E uma das questões que mais chama atenção, e é um movimento inconsciente, é um movimento que eu mais falo aqui, porque às vezes a gente faz um mapa astrológico ou tem um sintoma para olhar em constelação familiar, numa sessão, uma facilitação de constelação familiar. E tem um sintoma, mas não sabe de onde ele vem, por que a gente está naquela situação, por que eu não consigo dar um andamento na minha vida. Sair de alguma coisa que está me prendendo, uma insatisfação, são diversos tipos de sintomas. E às vezes, quando a gente não sabe o que está acontecendo ou está cansado de começar e recomeçar e parece que os assuntos são sempre os mesmos, as situações terminam sempre no mesmo ponto, é um sinal de que o que está nos movendo naquele ponto são conteúdos do inconsciente. E geralmente são. E um sintoma comum que muita gente escreveu nas respostas da caixinha de pergunta que eu fiz foi o desânimo. Por que o desânimo vem? O que é esse desânimo, né? Falta de força, né? Então, falta de coragem ou cansada mesmo de recomeçar, de tentar de novo, de continuar andando da onde está. O desânimo vem porque ficamos dando inícios a muitas coisas na vida de forma inconsciente, movidos por conteúdos que nem sabemos o que são, como se ativam, né? São gatilhos emocionais, são aquelas ideias que aparecem, eu vou fazer isso agora, e isso vai me realizar, eu vou cortar o cabelo assim, e aí isso vai me satisfazer, e aí não me satisfaz, eu vou comprar tal blusa, e aí chega em casa, coloca a blusa e não era bem isso, ou vê que aquilo ali não preencheu. Então, o desânimo vai acontecendo quando a gente vê que a gente toma atitudes e planeja e começa as coisas e tenta modificar e não dá certo. Então, o desânimo vem de errar sempre no mesmo ponto, recomeçar sempre no mesmo ponto, atrair sempre as mesmas coisas, né? Não saber direito o que quer também causa um desânimo, né? Minha vida não tá legal, mas também não sei o que eu quero, também não sei do que eu gosto. Ou então há uma série de compromissos que eu cumpro no meu dia a dia, de obrigações todo mundo tem, né? A vida é os boletos, filhos, casa, trabalho, né? E todos os compromissos que a gente vai assumindo. E isso às vezes causa desânimo, porque às vezes a gente se sobrecarrega, se perde de si, se perde da sua essência. E mais do que isso,
O que eu percebo também é que a gente se perde do contato, da nossa ligação com o todo. A gente se perde da noção de ciclo, desse iniciar e reiniciar que a vida vai nos oferecendo. A gente não encerra ciclos que deveriam já estar encerrados, ou não recomeça os ciclos de forma correta, de forma mais estável, de forma mais harmonizada. Por isso que é importante encontrar uma ferramenta de autoajuda. Aqui eu ofereço o mapa astrológico, a interpretação do seu mapa astrológico. E nessa interpretação eu olho muito para as questões de inconsciente, porque eu percebo que não adianta aquele mapa que diz que o seu Sol é isso, a sua Lua aqui, a sua Vênus, o seu Marte, mas o que te move? Aonde é que você está? Como é que você veio parar aí onde você está e que soluções você pode encontrar? E se você não harmonizar os conteúdos inconscientes em você, o que são esses conteúdos? São a nossa psique, é o que fica guardado em nós, às vezes escondido da gente mesmo. Pequenos traumas, acontecimentos, percepções às vezes equivocadas, interpretações equivocadas dos fatos, né? Coisas que nos marcaram e que de alguma forma a gente às vezes se sente responsável, ou às vezes tem uma culpa daquilo, ou sente raiva daquilo e não consegue trabalhar direito. A maioria dos conteúdos inconscientes a gente tem medo de acessar. Às vezes a gente tem medo de acessar a nossa própria criatividade, saber o que realmente a gente quer, porque a gente tem medo do que isso pode acontecer e resultar, né? Também a gente às vezes não quer saber de se autoconhecer porque acha que isso significa uma ruptura, né? Com tudo que se tem, com tudo que já se viveu, e na verdade não é isso, né? Quando a gente começa a se conhecer, o primeiro passo é validar tudo que já foi feito, entender por que foi feito, né? Dar um lugar para as coisas boas, as coisas que foram mais desafiadoras, os traumas, aquilo que doeu, aquilo que machucou demais, né? Dar um outro olhar, e é por isso também que além da interpretação do mapa astrológico, eu também uso a abordagem sistêmica, que é uma visão que nos ajuda a ressignificar as coisas, olhar de um outro ponto o que nos aconteceu. E não se trata aqui de passar a borracha em acontecimentos e às vezes tirar a responsabilidade dos que nos feriram ou de situações que foram muito impactantes. Não, se trata de parar de carregar questões que não nos levam a lugar nenhum, que não nos ajudam a crescer, né? Então, ressignificar as coisas não significa romper com tudo, né? E começar do zero. Não, você pode continuar daí onde você está e dando novos passos, né? Olhando de uma outra forma, dando um lugar melhor para as coisas, né? Um lugar que te faça crescer, se autorresponsabilizar, sair da situação de vítima, né? Saber que somos responsáveis por nos cuidar, né? Então, que teve uma fase da nossa vida que a gente não sabia se cuidar, em muitos acontecimentos. Em muitos acontecimentos da nossa vida vamos sendo engolidos pelos fatos, pelas pessoas, pelo lugar onde estamos, e sem consciência, né? Mas a partir do momento que a gente começa a se conhecer mais e buscar o autoconhecimento e entender melhor o seu inconsciente, entender as tarefas que a nossa alma traz para a gente se desenvolver, a gente vai dando um lugar para essas coisas que nos aconteceram quando a gente não sabia se defender, e esses conteúdos vão continuar nos chegando através de novas situações, e aí a gente vai saber, isso aqui já me aconteceu, mas agora eu sei como lidar com isso. Isso aqui eu sei que isso aqui não é bom, porque eu não gosto disso, isso aí não... Então a gente vai fazendo novas escolhas,
mesmo dentro daquelas escolhas que a gente já fez, mesmo estando em lugares que a gente não tem como sair, porque, por exemplo, uma pessoa que de repente é casada com alguém há muitos anos, né? Gosta da pessoa, ama aquela pessoa, né? Sente no fundo do coração que aquela pessoa faz parte da vida dela. Mas o relacionamento é tumultuado, mas o relacionamento tem muitas questões. De que forma eu posso olhar de um outro ponto de vista para isso tudo? Será que não tem algumas coisas que eu posso aí fazer movimentos internos em mim, para que surta efeitos externos, né? Então, o autoconhecimento diz muito mais, diz respeito a movimentos internos. Então, o mapa astrológico vai nos mostrar internamente aonde nós estamos, movimentos internos que eu posso fazer, tarefas diárias que eu posso cultivar em mim, para que o meu potencial aflore mais e que essas questões todas de inconsciente que constantemente fazem parte da nossa vida através das pessoas, através das situações, né? E que me tiram do meu poder pessoal e que me tiram o meu foco e que me desequilibram, eu aprender a olhar e enxergar quando elas já estão se formando, né? É como aquele temporal que vem chegando, as nuvens vão se formando. Então, quando eu sei do meu inconsciente, quando eu sei dos meus conteúdos que eu tenho que trabalhar em mim, que eu tenho que estar atenta, aí eu olho aquelas nuvens se formando e eu digo, não, vou pegar meu guarda-chuva, vou pegar meu casaquinho, vou me abrigar, eu vou sair daqui, né? Não vou ficar aqui na chuva me molhando. Então, a busca de uma ferramenta se trata disso, assim, da gente aprender a não tomar chuva na cabeça, né? E porque a chuva é natural, né? A vida ela não é um mar de rosas, né? Todo mundo tem desafios diariamente e é lidar com esses desafios que a gente precisa aprender a lidar com eles para que a vida fique mais leve. A gente diga desafio vai para cá, desafio vai para lá e eu vou passando como a água vai desviando, né, das pedras. Então, se autoconhecer é rico nisso. No início do autoconhecimento, às vezes é trabalhoso demais, às vezes é sofrido, às vezes é cansativo, né? Porque tudo está interligado. Então, voltando aqui ao início, né, do assunto, né, o desânimo, né? O desânimo, às vezes o corpo, a gente precisa olhar da onde vem o meu desânimo. Então, o desânimo pode ser orgânico, pode ser uma má alimentação, pode ser um corpo muito parado, um corpo que não se movimenta corretamente, que só trabalha, né? Ou que não faz uma atividade física gostosa, não tem uma pausa, né? Às vezes a gente faz uma atividade física que é agressiva para o corpo, às vezes a gente acha que fazer uma atividade física muito potente vai nos ajudar emocionalmente, porque eu vou botar para fora o que eu tenho aqui dentro que está me incomodando. Mas às vezes a gente acaba agredindo o corpo, porque o corpo é o nosso veículo. Se a gente sente dor no corpo, é um sinal de que alguma coisa não tá legal, né? Uma dor de cabeça que persiste, uma dor nas costas, uma dor no ombro só, quando o pescoço fica duro, tenso, quando a gente morde, força a mandíbula à noite durante o sono, são sintomas, né? Dor nos pés, dor nas pernas, às vezes dor nos olhos, dor, né? E muitos outros sintomas, né? Comer demais, dormir demais, não beber água, não ter sede nunca. Então, são questões que o corpo sinaliza e o desânimo pode estar relacionado a isso, a físico. O desânimo também pode estar relacionado a nossa não querer aprender, reaprender, né? Eu faço algo, eu dou início a algo, dá tudo errado. E aí eu desisto,
né? Eu não quero então olhar para aquilo, tá, o que foi que eu fiz de errado aqui, que é minha responsabilidade, que eu posso aperfeiçoar. E isso toca na gente a humildade, né? Dizer, não, eu tenho responsabilidade nesse fato que deu errado nesse projeto aqui. Qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha visão? Às vezes eu tô com uma visão torta, às vezes eu tô com uma visão que só tá olhando o que pode dar certo ou uma visão que só enxerga aquilo que eu quero. Mas há uma visão necessária do que pode dar certo, do que pode dar errado. O que eu quero, será que eu tô certa mesmo do que eu quero? E isso tá me levando para o lugar que eu realmente quero? Então, essa análise que a gente faz. Então, o desânimo pode vir de começar uma coisa e não dar certo, e eu desistir, em vez de... Porque o que a maturidade nos convida? Para que a gente olhe para o que não deu certo e tenha um aprendizado daquilo. Muitas vezes o desânimo também está relacionado à nossa não valorização da vida, né? E da onde vem a vida? A nossa vida vem da onde inicialmente? Do pai e da mãe. Então, às vezes, as questões paternas e maternas, nossas questões de criança interna, nossos traumas da infância, essas questões esses ranços que a gente tem com os pais, situações que a gente vivenciou. Então, a gente cria esse desânimo porque não faz essa conexão de pelo menos agradecer a vida, né? Então, às vezes a gente tá naquele julgamento dos pais, daquelas duas pessoinhas imperfeitas como a gente, que tentaram ali ter o filho e fazer o melhor, e deu às vezes muito errado, às vezes foi difícil. Tem pais que nem ficaram, né? Então, a gente tem esse bloqueio no valor da vida, no valor dos pais, no valor de ter recebido a vida da forma que chegou. Às vezes a vida chega de uma forma bruta, às vezes de uma forma mais sofrida, né? Tem muitas histórias de infância que são duras, são traumáticas, né? Mas a vida chegou através disso, né? Então, o desânimo também pode estar relacionado com a nossa falta de gratidão, né? Pelo que nos chegou, pelo que é. Porque a gente fica, às vezes, num disco meio quebrado, de, minha infância foi assim, por isso que eu sou assado. Meu pai é assim, por isso que eu sou assado. Minha mãe é assim, por isso que eu sou assim. E a gente fica nesse contar e recontar histórias, quando na verdade nada disso vai mudar o que aconteceu. Então, se queixar da vida, se queixar do que aconteceu, mesmo que tenha sido muito sofrido, muito dolorido, não nos leva a um lugar novo, né? O que nos leva para um lugar novo, para o mais, né? Como dizia Bert Hellinger, né? O que nos leva para o mais, para a vida, é ressignificar as coisas, dar um lugar para essas coisas, né? Para que eu não tenha mais que contar e recontar algo. Ok, isso de tão ruim e desafiador que me aconteceu, o que me tornei nisso, né? Qual é a minha potencialidade que eu tenho e que até às vezes me faz diferente dos outros e me faz até melhor em determinadas situações, porque eu já tô calejada, né? Porque eu já vim mais forte, porque a minha vida quando começou daquele jeito e aquilo me criou uma potencialidade. Então, sair do estado de vítima, como eu disse antes, não significa passar a mão na cabeça de quem agiu de forma incorreta com a gente. Não, mas olhar para o que de positivo isso me trouxe, né? Trouxe negativo, trouxe, mas trouxe um potencial que eu posso administrar e que agora eu sei como é que as pessoas podem ser tão ruins. E agora eu sei como determinadas situações podem me ferir. Agora eu sei o que é aquilo que me aconteceu.
Agora eu sei me defender disso que me aconteceu, na época eu não sabia. Então, para onde isso me leva, né? Então, o desânimo, ele pode estar associado à nossa falta de maturidade também. Porque sair do lugar de vítima é ter que dar um passo em direção ao maior, ao mais, à vida, né? É fazer algo por si. E algo por si, só você que pode fazer, né? Eu posso vir aqui e como faço, coloco conteúdo a semana inteira sobre astrologia, sobre sistêmica, sobre inconsciente, né? Você vai ler muitas coisas, né? Procuro fazer coisas leves, conteúdos que as pessoas realmente entendam. Mas uma parte disso não posso fazer nada, que é a pessoa de repente ler um posicionamento que está acontecendo e ela não fazer uma autorreflexão, tá, mas o que eu posso trabalhar isso na minha vida hoje, né? É a parte da pessoa fazer, é sair do desânimo. E no começo não é fácil, às vezes o nosso corpo ele está acostumado ao desânimo, a gente se acostuma ao desânimo, porque o desânimo é uma zona de conforto. Então, a gente precisa fazer pequenos esforços para sair do desânimo. E eu não falo aqui da questão de querer dizer que a pessoa tem depressão e ela só tem desânimo, não é depressão. Não, cada caso é um caso. Às vezes, sim, a pessoa precisa, além de um esforço próprio para sair de uma situação. E é por isso que é importante não permanecer no mesmo lugar, fazer algo por si. Há situações que a gente quase nem consegue fazer nada pela gente, né? Às vezes a gente tá por um fiozinho, assim, que a gente não consegue nem sair daquela situação. Foi uma situação tão grande, tão profunda, que eu não consigo me mover. Mas mesmo assim, ainda eu posso fazer pequenos esforços, né? E se você tem alguém perto de você que está numa situação de desânimo muito profundo, que você percebe que essa pessoa não tem consciência nenhuma para fazer nenhum pequeno esforço, vale aí de ser o amigo, o parente próximo e dizer, vamos, eu vou contigo, vamos fazer alguma coisa, vamos dar um passo, eu te ajudo a dar um passo, depois você dá os seguintes, né? E levar o desânimo a sério também, quando o desânimo é muito forte, né? E a pessoa completamente mergulhada no desânimo, né? Então, é isso. Hoje, e se tem alguém aí que quer fazer, que me assistiu e me ouviu até agora, quer fazer uma pergunta sobre astrologia ou sobre sistêmica, é o momento aberto para perguntas. Hoje, deixa eu dar uma espiada aqui enquanto entra mais alguém, ou alguém quer formular aí uma pergunta. O céu do momento, né? Gêmeos, Marte em Gêmeos, né? Ativando nossa capacidade de se mover mais rápido para lá e para cá e destrinchar as coisas do dia a dia. Mercúrio está retrógrado, entrou em Virgem de novo, ele tinha saído de Virgem, entrado em Libra, estava dando um outro aspecto para nossa mente, né? Algo mais relacionado à nossa troca de informações, né? Ouvir e dizer o que pensa. E agora ele está em retrogradação, ele está voltando para Virgem, ele já está no grau 24. Aí ele se comunica, ele está num signo de terra retrogradando, então ele está conversando com Plutão, que também está lá em Capricórnio, retrógrado. Então é aquele momento assim, o que eu preciso rever na minha organização interna e externa também, porque Plutão tem a ver com poder pessoal e Mercúrio a nossa mente, a nossa organização. Então reveja aí o que você precisa moldar, arrumar aí estrategicamente, colocar na planilha para trocar quando Mercúrio voltar para Libra, aí você falar mais claro, se manifestar mais claro, né? Passar sua mensagem de uma forma mais clara, mais libriana, mais pacífica, né?
Vênus entrando em Libra, vou fazer um conteúdo ainda aqui, tô devendo, de Vênus libriana, maravilhosa, né? Uma Vênus pacífica, equilibrada, que nos traz aí a medida das coisas, né? Então, aquilo que a gente pode colocar na balança, o nosso desejo, o desejo do outro, e chegar num ponto comum, porque Vênus tem a ver com desejo, né? O Sol tá na temporada libriana, ele tá fazendo uma oposição para Júpiter em Áries, então essa oposição é bem interessante, porque Sol oposto a Júpiter nos faz pensar em como a gente está utilizando a nossa inteligência, o nosso poder pessoal, a nossa luz, de uma forma equilibrada e não arrogante, não se impondo, não, né, não violando leis, direito de vizinhança, né? Eu acho que esse Sol oposto a Júpiter nos chama atenção para isso. Tem um Reels aqui no feed, se você procurar, eu postei acho que ontem, bem legal, vale a pena olhar. Vamos ver se tem alguma pergunta aí. Então, é isso. Tem séries também entrando em Virgem. Séries é corregente. Na astrologia mais moderna, séries também rege Virgem. E séries fala da nutrição, da ligação do signo de Virgem com a natureza. Então, um momento muito legal da gente descobrir de que forma a gente pode se nutrir melhor através da natureza, né? E nos abastecer disso, né? Um, um posicionamento astrológico bem legal, vai ativar aí os virginianos, né? Quem tem séries em Virgem, quem tem séries em signos de terra, vai ser bem legal trabalhar. Esse asteroide, Ceres é um asteroide. A Lua está em Sagitário, que dá uma leveza para a gente olhar, se divertir um pouco mais com o que é diferente à nossa volta, né? Com aprender com novas culturas, né? Com a sabedoria de outras culturas e não só a cultura que a gente foi criado. Então, gente, esse é o nosso papo de sexta. E eu vou deixar aqui no feed gravadinho, tá lá no canal do YouTube também à disposição. Informações para a leitura do seu mapa, para a sessão, para uma facilitação de constelação familiar. Tem o link na bio, você acessa ali os meus contatos. Tem o canal do YouTube que tem conteúdos. E tem também o Telegram, que é também um lugar, se você quer se cadastrar e entrar lá nesse grupo do Telegram, ali eu posto as coisas que eu publico, informações, ali você pode deixar sua dúvida, porque é um grupo aberto, você pode escrever, eu tenho tal posicionamento, o que que isso significa, eu tô sentindo isso, o que que pode ser, né? Então é um canal também pra gente fazer uma troca mais pertinho um do outro. Entra no Telegram, tem os links na bio, os links todos estão no link da bio, o Linktree que tá ali na minha bio do Instagram. Qualquer dúvida também me chame pelo direct. Até mais, um grande abraço.